Vamos pra Athena, então, pra encerrar o time de protagonistas, né? Acho que a gente pode dizer que a Athena também é uma protagonista. Então vamos avaliar onde ela se encaixaria. A armadura de Athena tem uma referência bem clara, que é a própria estátua de Athena, que aparece, inclusive, no mangá e no anime, e que, por sua vez, é uma referência a uma estátua de Athena do mundo real, que é essa daqui, ó, Athena Parthenos. Dá pra ver, né, que é igualzinha à do anime. Até o elmo dela aqui, né, com 2 cavalos. Um elmo grego mesmo, né? O elmo grego nesse formato aqui, ó. Até a máscara dela parece bastante essa parte aqui da frente, a parte de trás, ó. Vou comparar aqui, ó, exatamente no formato de como seria um elmo grego. E aí ela tem a Nick na mão direita e o escudo na mão esquerda, assim como a armadura aqui segura também, né? O escudo na mão esquerda e a Nick em formato de báculo na mão direita. Essa aqui, na verdade, é uma cópia reduzida da original, que fica no Museu Arqueológico de Atenas. A original tinha aproximadamente 12 metros de altura e era revestida por ouro e marfim. Porém, foi feita uma réplica dela também, seria essa daqui, ó. Os olhos mais estralados, né? A Athena tá meio cracuda, porém, aquela seria gigante. Aí aqui a Nick, né? E o escudo, toda revestida em ouro e marfim, seria mais ou menos assim a original. Mas a que inspirou o Kurumada já é essa daqui, né? Tem o revestimento, porém, no caso da armadura, a armadura é dourada, assim como essa, né? Lembra bastante essa aqui como seria a original mesmo. Então tá aí bem interessante, né? Pelas referências culturais que ela tem. Dá pra ver que tem um certo trabalho de pesquisa do Kurumada em relação a isso, mas que já vem desde o começo do anime, né? Pra poder fazer a estátua original da Athena no santuário. E eu acho que ele conseguiu fazer uma boa transposição dela para a armadura da Saori. Aqui na versão anime, a Toei colocou alguns tons em roxo, talvez para combinar com o cabelo da Saori. É uma cor que chama mais atenção nela, né, na versão do anime. Fora que o roxo e o dourado são considerados também cores mais nobres. Então talvez seja esse o motivo também. Eu acho o design dela bem bonito. Apesar de parecer um vestidão, muita gente reclama, né? Fala que ela não teria mobilidade, mas a gente sabe que as armaduras elas têm praticamente peso nulo, desde que a pessoa tenha domínio do cosmo, ela não vai pesar nada no corpo do usuário, então tanto faz ela ser um vestidão, ela parecer pesada, porque na prática ela não é pesada no corpo da Saori, até porque ela é uma deusa, né? Ela tem um baita de um cosmo, a armadura deve ser mais leve do que uma roupa até pra ela. Olha, eu acho que muita gente não vai concordar comigo não, mas eu acho ela bem bonita e ela tem vários conceitos por trás também, então vou colocar ela aqui em S, em quase A, mas pra mim é. Já aproveita e vai comentando aí embaixo a sua ordem também. Agora, Poseidon, a armadura do Juliano sozinho. Rapaz, essa daqui me passa muito a impressão de que o Kurumada não sabia muito bem o que ele ia fazer em relação a divinas. Na verdade, nem sei podemos considerar isso aqui uma divina ou se é só uma escama normal. Porque nos outros deuses dá pra notar, né, uma diferença da armadura da Athena para uma armadura normal de cavaleiro, da Súplice de Hades para uma Súplice normal. Ela parece superior até a Súplice dos Juízes em relação a design, mas a do Poseidon ela tá no mesmo nível, tá no mesmo pique das escamas dos servos dele. Nossa, uma baita de uma matriosca safada. Tá, ele tá com o bracinho aberto, né? Tá segurando o tridente e não é exatamente assim uma matriosca, mas é muito simples, né? Eu não consegui achar nenhuma estátua que fosse alguma referência, como no caso da Athena, por exemplo. Se existir, você conhecer, coloca aí nos comentários, por favor. Também não entendo muito bem os conceitos que ele quis usar aqui. Eu acho que ficou muita coisa baseada em tridente, assim, né? Porque ele tem um tridente, aí isso daqui, ó, tem 3 pontas, o elmo dele. Deixa eu ver, acho que aqui dá pra ver melhor, ó, no esquema colorido, ó. Tem uma ponta aqui, uma aqui, uma aqui. Aí tem um negócio assim no meio, como se fosse, sei lá, uma concha. Aqui me lembra uma concha também, né? Então, pra mim, essa aqui é bem fraquinha, hein? Bem fraquinha mesmo. Ela me lembra a do Crisaor, o que de certa forma é um ponto positivo, né? Porque o Crisaor é um filho de Poseidon. Então parece, ó, só que aí o Poseidon segura na mão direita, né? E o Crisaor, aparentemente, ele é canhoto, que ele segura a lança na mão esquerda. Mas elas são bem parecidas, né? É o mesmo design praticamente, ó. A mesma posição. A do Crisaor tá na posição até mais legal, que ela tem aqui o braço aqui, apesar de ela não ser tão detalhada, né? Poseidon realmente é um pouco mais detalhado, tem uns ornamentos aqui, né, umas camadas, umas placas aqui na costela, por exemplo, mas no geral eu acho que ela é simples demais, eu não acho ela feia. Pra uma escama ela é bem bonita, uma das escamas mais bonitas, mas pra divina é simples demais. Provavelmente vamos descobrir uma forma mais elaborada dela agora em We Rise of Poseidon, né? Eu espero que Poseidon também desperte uma art scale dele. Ele é um dos 3 grandes deuses do Olimpo, né? Poseidon, Hades e Zeus. E aí, com a armadurinha básica dessa aqui, fica difícil de defender, né, Poseidon?
Poseidon. Então, pra mim, matriosca. Sinto muito, fãs do Juliano, mas matriosca. Agora vamos de Hades, o deus do submundo. Brabo demais. É uma coisa que eu já vi algumas pessoas comentarem e eu concordo que a temática dele talvez venha até de uma certa inspiração bíblica, uma inspiração em Lúcifer, por exemplo, porque a armadura dele parece representar um anjo, coisa que não é exatamente a representação mitológica que costuma ser feita de Hades. Ora isso, o próprio Seiya comenta sobre a beleza do Hades ao ver ele lá nos Elísios. Você meteu uma cantada no Hades. Ó, a cor das pupilas de Hades é tão linda. Então esses são os olhos do terrível imperador do País dos Mortos. Parecem mais o leito de um lago profundo. Então o Seiya, ele elogia a beleza do Hades. A surpresa dele representa uma espécie de serafim, né? Porque ele tem 6 asas. Serafim que seria a classe mais alta de anjos, assim como Lúcifer seria um anjo da classe mais alta, provavelmente um serafim também. E aí vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado nos comentários. Mas isso iria se relacionar com a escolha do Kurumada em representar o inferno de Hades com bastante inspiração no inferno de Dante, que na verdade seria um inferno cristão, né? Seria uma imaginação do Dante Alighieri de como seria o inferno cristão. Então isso me faz crer que realmente houve uma espécie de sincretismo entre Hades e Lúcifer na criação do conceito da súplice do deus do submundo. Porém, mesmo assim, ele não abandonou as referências da mitologia grega, né? Porque tem um grande destaque pro elmo na súplice de Hades, por exemplo. Essa coisa meio alien, né? Ele é bem grandão aqui, ele tem um alongamento assim para trás, mas provavelmente esse destaque todo é por conta de que na mitologia o elmo de Hades permitia a ele se tornar invisível. E no fim a gente não sabe se o elmo de Hades de Cavaleiros do Zodíaco tem esse poder ou não, porque o Hades não chega a usar ele durante a batalha, né? Ele fica o tempo todo sem elmo. Quanto à espada, eu também não encontrei nenhuma referência mitológica, mas isso aqui eu acredito que seja já para fazer o plot de encerramento da série clássica mesmo, né? Ele já imaginou que a espada tivesse maldição e tal, e por isso que ele deu uma arma, né? Todos os Deus tem uma arma, né? Então ele resolveu dar uma arma pro Hades também, talvez por conta disso, né? O Poseidon tem o tridente, a Athena tem o báculo, provavelmente os próximos deuses que vão aparecer, a Apolo, a Artemis, ela tem também a arma dela, que ela usa até para enfrentar a Athena. Nessa cena aqui, ó, de Next Dimension, é como se fosse uma lança, acredito eu. Então nesse caso faz sentido o Hades ter uma arma também, né? As cores do anime também são bem bonitas, ela tem um ar meio sombrio assim, né? Esses tons de cinza e preto. Vestida nele também, incrível. O elmo, deve ser por isso que ele não vestiu, né? Porque realmente não ficou muito bom não esse elmo aqui. Mas o do mangá eu ainda acho bonito, né? O mangá eu acho mais da hora. Eu acho que o anime deu uma estragada no elmo. Ou sei lá, porque a gente não chega a ver ele de frente, né? Aqui ele tá de lado, realmente fica estiloso, mas de frente talvez ficasse esquisito assim também. Eu acho legal, eu acho bem elegante. E aqui, ó, a representação mais popular, né? De um serafim, um anjinho com 6 asas. Porém, a bíblica seria mais um troço desse aqui, né? Cheio de asas, cheio de olho. Porém, o mais popular é essa e lembra bastante o formato da armadura dele. É uma armadura que, diferente da de Athena, que parece estar só aguardando, como se fosse uma estátua mesmo, aqui ela já tá desembanhando a espada com o pé pra frente, como se ela passasse uma certa agressividade, como se ela tivesse uma postura de ataque mesmo. Então assim, bonita demais, o design tem um propósito, então pra mim é S e acima da de Athena, a melhor até agora. Agora Hypnos e Thanatos e por último vou deixar a Care. Eu citei a Artemis e assim, ela aparece em Next Dimension realmente vestindo algo que parece ser uma armadura, né? Talvez seja a armadura dela, ou pode ser só uma vestimenta de combate mais simples. Pode ser que essa aqui não seja a armadura dela completa, até porque parece ser bem simples, né? Assim como a de Poseidon parece ser bem simples para uma armadura de Deus. No jogo Saint Seiya Awakening a gente consegue ver o design dela de forma mais geral, porém não considerei por não ter um object. Não sei se essa é realmente a forma final que o Kurumada vai apresentar dessa armadura. Parece que tá faltando peça, né? Comparada às armaduras dos outros deuses, essa aqui tá bem reveladora, assim. Mas vamos ver, pode ser que ele vá para esse caminho de simplicidade com alguns deuses, assim como foi pro Poseidon, e para outros uma coisa mais elaborada como Athena, Hades, Hypnos e Thanatos. E bora começar com a do Hypnos, então. Essa daqui é bem interessante, ela tem várias referências
referências legais, possíveis referências legais que eu encontrei. Ela é toda cheia de detalhezinhos, apesar de eu realmente não achar tão bonita, né? Essa posição dele aqui, né? Essa posição que ele tá parecendo que tá tropeçando, ou que ele foi pegar alguma coisa no chão, ou de repente que ele tá dando uma baixadinha, uma reboladinha, né? Acaba não sendo tão imponente, não sendo tão bonita, mas vocês vão ver que tudo tem um propósito, tudo tem um significado nessa armadura. Primeiro, esse negócio aqui de cima que eu queria comentar, que parece um pavão, né? Parece um rabo de pavão. Hypnos, o deus dos pavão. Só que assim, na minha interpretação, não é um pavão, porque como vocês podem ver, o pavão tem penas de todos os tamanhos que vão criar um padrão com as pontas das penas mais no meio, mais nas extremidades, né? Não é exatamente o que acontece com a súplice do Hypnos, apesar de lembrar sim bastante. O que eu acredito que o Kurumada quis passar foi um efeito justamente de hipnose, que é um termo que vem do nome do próprio deus Hypnos. E isso aqui que parecem penas de pavão, na verdade seria como um pêndulo, mas um pêndulo em movimento. Mais ou menos igual isso aqui, ó, como se ele estivesse balançando assim para hipnotizar alguém. É claro, isso é interpretação minha, mas eu acho que teria tudo a ver com o conceito dele, né? O conceito dele de ser o deus do sono e ser o deus que dá nome à hipnoterapia e à hipnose. E aí outro conceito que essa súplice aqui também carrega no design dela é esse do elmo, né? Porque Hypnos e Thanatos, eles são deuses gêmeos. Porém, essa representação de asas na cabeça, geralmente ela é relacionada apenas ao Hypnos e não ao Thanatos. Inclusive porque uma das representações mais famosas de Hypnos é essa estátua, onde ele tem apenas uma asa do lado direito da cabeça dele, exatamente igual à súplice do personagem. Ó, pode notar aqui que tá do lado direito da cabeça também, e do outro lado ele tem uma asinha menor, como se tivesse faltando. Só que aqui no caso dessa estátua, não é porque o Hypnos tinha uma asa só na cabeça dele. A outra asa foi quebrada, mas aí o Kurumada aproveitou-se disso, desse visual que a estátua tem, para aplicar o conceito deles serem gêmeos e de cada um ter uma das asas. O Hypnos ter a asa direita, assim como o da estátua, e o Thanatos, que é o irmão dele, ter a esquerda. Então só isso aqui pra mim, dele se aproveitar de um defeito da estátua para poder criar o conceito do elmo da armadura, eu já achei um negócio foda demais. Só que aí, e a postura, né? Por que ele fica abaixado assim? Existem reconstituições daquela estátua, como por exemplo essa aqui, vocês podem ver que ela não tá abaixada, igual a súplice do Hypnos. Porém, uma outra representação muito famosa dele seria essa daqui, ó. Hypnos carregando Sarpedon, ou Sarpedão, que é o irmão de Minos e Radamantes, na mitologia grega, claro. Não dentro do universo Senseiya, mas é interessante notar que ele juntou essas duas obras de arte clássica para poder criar o conceito da súplice dele. Sarpedão era um herói da Guerra de Troia, e existem outras artes também que mostram o Hypnos nessa mesma postura. Inclusive, quem tá carregando ele aqui, após ele morrer durante a Guerra de Troia, é o Hypnos e o Thanatos. O Thanatos tá aqui do outro lado, dá pra ver isso melhor nessa outra obra de arte aqui, ó. O Hypnos, Sarpedão e aqui embaixo Thanatos sustentando ele. É por isso que, apesar de eu realmente não achar que é o design mais bonito de todos, isso daqui teve um cuidado, né? Um trabalho de pesquisa do Kurumada, um trabalho de transmitir significados a partir do design elaborado para essa súplice. E é bem interessante como que uma tá complementando a outra, porque a do Thanatos, ela já fica virada para cima, e se a gente lembrar do Sarpedão que os dois estão carregando ele, é como se Thanatos estivesse suspendendo e ele segurando por trás. Pode ser que seja alguma outra referência também, essa daqui da postura do Thanatos, mas eu creio que seja um complemento àquela do Hypnos, né? Até porque naquela arte que eu mostrei na pintura estão representados os dois, então aqui ele estaria sustentando enquanto o Hypnos se abaixaria para segurar os braços, por exemplo, do Sarpedão, que é um personagem que seria interessante até explorarem ele em alguma obra, né? Talvez no que vier depois de Next Dimension, na saga de Zeus, termos ele e ele ter alguma relação com Hypnos e Thanatos, seria algo bem bacana. Essa daqui, apesar de não ter tanto significado relacionado diretamente a ela, o design dela eu acho mais bonito, porque eu acho que esses tons de cinza, de prata com preto combina mais. Ela tem essas pontas aqui pra cima, ó, que parecem tentáculos. É um negócio bem da hora mesmo, bem sombrio assim, passa bem essa ideia da morte. Nele também fica incrível, dá pra ver que o Kurumada teve um baita cuidado com esses últimos vilões, né, porque era o encerramento da série, então ele parece que ele pensou bastante a respeito dessa saga de Hades, diferente da saga de Poseidon, que seria mais pra ser um arco de transição. E é por isso que eu vou colocar Thanatos,
aqui, depois do Hades, porque o Hades eu ainda acho mais legal. O design do Thanatos é um pouco carregado, né? Do Hades é mais clean, assim, eu acho, sem ser muito simplista. E o do Hypnos, rapaz, minha vontade era colocar ele aqui em S, por todos os conceitos, as possíveis referências, os significados por trás do design dela. Porém, não é muito bonita não. Preto com dourado até não acho tão feio, mas a postura dela, apesar de ser uma referência a uma obra de arte, na prática não ficou tão bom. A ideia é boa, mas na prática não ficou tão boa. Então ainda é S pra mim, só que ela é mais feia do que a do Thanatos e do que a do Hades, porém superior à da Athena. Agora a última, que é a Care, né? Que sequer aparece no clássico, foi aparecer agora só. A Care, a grosso modo, seria como se ela fosse uma valquíria da mitologia nórdica, só que um equivalente à valquíria da mitologia nórdica, só que na mitologia grega. Porque ela também representa a morte, mas diferente de Thanatos, que representam uma morte pacífica, né? Uma morte, digamos assim, uma morte morrida, ela seria uma morte matada. É dito até que quando Ares ia para as guerras, as Keres, que na verdade são uma classe de divindades, uma classe de divindades menores, acompanhariam o deus da guerra por conta dos mortos em combate. Ela é dita como sendo uma irmã de Hypnos e Thanatos, também filha da deusa Nyx, e é por isso, talvez, que Kurumada tenha feito o elmo dela parecido com um dos dois, porém, ela é como seria o Hypnos, né? Ela tem as duas asas na cabeça. Um tem na direita, o outro tem na esquerda, e ela tem os dois. Só que aí o conceito já se gastou, né? Assim, no Hypnos e Thanatos ficou legal, mas nela eu acho que podia ser diferente, né? Não é porque ela é irmã que tem que ser exatamente isso, né? A representação da armadura é bem bacana, porque é dito que elas são meio vampirescas mesmo, assim, a descrição delas na mitologia. Eu não achei nenhuma imagem muito detalhada. A única que eu achei que representaria uma Care seria essa daqui, né? Elas são meio monstruosas, assim. E o Kurumada fez ela meio monstruosa, o Object. Tem garras e dentes de vampiro, né? Assim como costuma ser descrita. Não entendi muito bem o que ele quis com esse coraçãozinho aqui na armadura. Achei meio esquisito, pra falar a verdade. E as proporções no corpo dela são mais esquisitas ainda, ó, porque aqui parece que a coxa dela termina aqui embaixo. E aí ela fica com um tronco muito grande. Porque, ó, aqui é o quadril dela, aí o tronco sobe, 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 e aqui tem o tórax, sei lá, parece meio estranho a coxa dela terminar aqui. Eu acho que a coxa dela poderia continuar aqui um pouco mais pra cima. Tá meio desproporcional. Esse desenho da Care aqui, que inclusive é o desenho que tá no esquema dela também, né? O mesmo desenho, ó. Achei bem esquisitão, mas a gente não tá aqui pra avaliar a personagem vestindo, né? Estamos aqui pra avaliar o Object, e o Object, pra mim, é bem qualquer coisa, hein? Comparado ao Hypnos e o Thanatos, comparado aos irmãos, é bem qualquer coisa. Então, vou colocar ele aqui em C, de coração, aproveitar que tá vazio, né? Essa categoria. E pra falar a verdade, eu realmente acho ela inferior às aqui de cima, porém ainda mais trabalhada do que a de Poseidon, que é qualquer coisa mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar aí embaixo quais são suas opiniões, com o que você concorda e discorda dessa tier list, qual que seria a sua. E no final desse vídeo eu vou deixar também a playlist com todas as tier lists aqui do canal. A gente já fez de quase todas as categorias. Então, se você perdeu alguma, confere lá que tá bem legal. Valeu, até mais!